Fala, fofuchas e fofuchos! Como é que vocês estão, galera? Tranquilinho? Vamos seguindo agora, né, para o nosso último bimestre. Estamos chegando agora aí no nosso quarto bimestre. Nessa correria aí, mas fomos aí, vimos o nosso conteúdo desse ano todo, né? Então, fomos dando aí uma olhada em todo o nosso conteúdo. Agora nós chegamos, né? A gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o período é helenista. Só que a gente não vai começar ainda com o período helenista. A gente vai começar com Aristóteles, que é um dos principais filósofos também do período helenista. Mas o Aristóteles, a gente vai ver aqui hoje, ele é um filósofo que ele está entre dois períodos aí. Ele está no período antropológico, que a gente viu aqui, nós vimos aqui no bimestre passado os sofistas, vimos aqui Sócrates, vimos aí Platão, aluno de Sócrates, e agora a gente vai ver Aristóteles, que é aluno de Platão. Só que Aristóteles ele vai pegar o final do período helenista, vai pegar o final do período antropológico e vai pegar o período helenístico. Então, eu preferi colocar ele agora no período helenístico, porque ele tem bastante coisa para a gente conversar. Eu vou dar isso, eu vou dar o Aristóteles em duas aulas, porque senão vai ficar muito grande, o nosso conteúdo. E eu vou dar ele em duas aulas. A gente vai começar aqui a ver o Aristóteles hoje, a começar a observar pelo menos a parte metafísica, né, de Aristóteles. E depois a gente termina aí com o resto do Aristóteles e já começa a ver aí os filósofos, né, as escolas, né, do período helenístico, né, que nós temos aí as escolas aí para a gente ver. Aí são os modelos de pensadores que tem no período helenístico. Tá? Então, nessa primeira aula aqui, vamos ver se a gente mata esse conteúdo do quarto bimestre em 3 ou 4 aulas, tá? Aí, deve ser mais ou menos aí umas 4 aulas, que a gente vê agora, a gente vai estar dando uma olhada aí em Aristóteles em 2 aulas, vou separar eles em 2 aulas, e os helenísticos também conforme for em 2 aulas. Quer dizer, em quatro videoaulas aí a gente consegue ver toda a característica aí do período helenístico. Pelo menos o básico, o principal, né? Aquilo que cai no vestibular, cai no Enem, né? A gente está dando uma olhada neles aí. E a gente vai ver, então vamos dar uma olhadinha agora em Aristóteles. Não tem como falar de Aristóteles sem falar também de Alexandre o Grande. A gente vai ver aqui. Então, essa primeira aula, eu vou tentar fazer o quê? Primeiro, embasar a gente na história. Como foi a vida ali do Aristóteles, por onde ele foi, por onde ele caminhou, tal, bababá, bababá. Quem foi Alexandre o Grande, tal. Vou explicar um pouco sobre a vida do Alexandre o Grande. E já vou introduzir a gente um pouco na filosofia do Aristóteles. Tranquilo até aí, a gente fecha esse pedaço, depois na outra aula a gente já cai mais profundamente na filosofia do Aristóteles. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir então? Vamos lá, fofuchas e fofuchos! Vamos seguir aí, galera, então, o nosso conteúdo do quarto bimestre. Olha só, agora a gente vai dar uma olhadinha em Aristóteles, como a gente falou aqui. Então eu fiz uma linha do tempo. Como essa primeira aula aqui a gente vai estar falando muito sobre a história de Aristóteles, e falar de Alexandre o Grande também, eu quis montar essa linha do tempo aí para poder sintonizar a gente mais ou menos em tempo e espaço sobre aquilo que a gente está falando. É importante, legal fazer isso, que aí fica mais fácil. Depois a gente vai falar sobre a filosofia dele, tá, mas dá uma situada na gente aí em tempo e espaço, e entender aquilo que eu comecei falando aqui. O Aristóteles, ele está dentro de 2 períodos. Ele está no período antropológico, que ele vem aqui, e ele pega o período helenístico. Até a morte dele aí, ó.
Morte de Aristóteles em 322 a.C. Então ele está em dois períodos aí. Então é interessante a gente perceber isso. Então é a primeira coisa aí que a gente vai falar. Vamos lá, começando 384 a.C. é quando Aristóteles nasce. Ele vai nascer na Macedônia, ele é filho de médico, né? O pai dele era médico, então ele tem todo um conhecimento sobre ciências naturais forte. Eu até falo aqui, ó, a gente vai estar vendo aqui a filosofia de Aristóteles, e apesar de Aristóteles ser um discípulo de Platão, você enxerga muita coisa de Hipócrates de Cos na visão dele. Ele tinha um pensamento bem alinhado com o pensamento de Hipócrates de Cos, que a gente já estudou, que é o pai da medicina. Então ele tem uma visão bem naturalista das coisas. A gente vai discutir aqui hoje, vai estar falando sobre isso. Ele nasce em 384 e 367, mais ou menos aí aos 17 anos de idade, ele vai para Atenas. Ele vem para Atenas para estudar na Academia de Platão. Vamos lá então, galera. Olha só. Agora, eu botei aqui o mapa agora para você poder dar uma olhadinha e entender aqui, ó. Macedônia, ela tá aqui em cima, tá? Só para você ter uma noção aí do que a gente está falando aqui, é próximo da Grécia, E ele vinha de lá. Voltando aí a nossa linha do tempo, ele chega em 367, mais ou menos com 17 anos, à Academia de Platão. Aristóteles foi o maior aluno de Platão. Platão dizia o seguinte: a minha academia é composta, o corpo dela é composto pelos alunos, e a cabeça de Aristóteles. Ou seja, era o aluno mais brilhante de Platão. E diferente do resto dos alunos de Platão, Aristóteles ele vai refutar, adoro essa palavra, todo mundo agora, refuta tudo, toda a obra de Platão é meio que refutando aquilo que o mestre, toda a obra de Aristóteles é refutando aquilo mais ou menos que o mestre Platão dizia. Ele vai de encontro a muita coisa que o Platão dizia. Isso é interessante pra gente aí. Tranquilo até aí, galera? Estamos acompanhando aí? Beleza. Quando chega em 347, Platão morre. Platão morre, aí vem a primeira decepção, a grande decepção aqui de Aristóteles. Platão morre naturalmente, quem deveria ser o sucessor de Platão seria Aristóteles, porque era o maior aluno dele, só que na Grécia há um complô dentro da academia e vão expulsar Aristóteles, porque ele era estrangeiro. Ele era macedônico, então ele é expulso da academia. Há meio que um complô para se tirar Aristóteles da academia. E Aristóteles é expulso da academia. Aristóteles ele sai desgostoso da academia e vai para Artanás. Para poder ser lá um conselheiro de Hérmias, que era um amigo dele. Ele sai ali da Grécia, sai de Atenas, vai para Artanás, ser conselheiro do amigo dele da academia, que já tinha saído, o Hérmias, que tinha virado político nessa região. Ele vai para lá ajudar o amigo, mais ou menos aqui em 347. Aí, ó, Arteneus, Ele chega aqui em Arteneus e só para a gente dar uma olhadinha aqui e ver mais ou menos onde é que é a região, em relação à Grécia, tá? Ele vai para lá para ajudar o amigo, o Hérmias, e ele acaba casando com Pítia,
que é a filha adotiva, né, de Hérmias. Só que acontece o seguinte, ele vai ficar meio que desgostoso com o amigo, porque o amigo tinha uma sede de poder e uma ganância de riqueza muito grande, e ele era um cara voltado mais para a simplicidade. A gente vai começar a perceber aqui que daqui ele já começa a ter características do período helenista, que eu vou daqui a pouco a gente vai comentar. O período helenista, vou comentar rapidamente, mas a gente vai ver isso mais profundamente nas próximas aulas, quando a gente for dar uma olhada no período helenista. Os helenistas, eles mudam a preocupação. O que difere do período antropológico do período aí helenístico. Vamos entender aí. Vai mudar aí o foco do estudo. Enquanto você no período antropológico você tem o homem, né, como foco de estudo, então dentro desse homem você tem a vida política dele, você está discutindo política, aí lembrando aqui, sempre lembrando aqui, que quando a gente fala de política, ele está falando de polis, administração das cidades, aquela coisa toda. No período helenista, essa discussão desaparece. Essa discussão sobre política, ela desaparece. Ela vai vir discutir sobre felicidade. Como o ser humano vai ser feliz. Então muda-se o sentido da discussão. Tá? Aí a gente vai discutir mais a fundo isso. A visão agora não é polista, né, de ser polis, é cosmopolita, né? A ideia do sou um cidadão do mundo. Mas a gente vai entender toda a política que mudou, vamos discutir depois tudo isso. Eu só quero que você entenda que Aristóteles já está começando a mostrar esse lado dele, filósofo, sobre felicidade. Sobre, entendeu? Esse lado desgostoso dele em relação à política, porque ele percebe aí, para pensar, Aristóteles ele vai ver aí, né? Não que ele veja, mas ele vai conviver com a ideia de morte de Sócrates, que foi morto por causa de política. Ele vai ser expulso da academia por causa de política, por ser um estrangeiro. Aí ele vai lá trabalhar com Hérmias, que é um amigo dele, que é político, ele vai ser conselheiro, e ver toda a ganância de Hérmias, e o final de Hérmias, que quando os persas invadem Arteneus, quando eles invadem Arteneus, eles vão pegar o Hérmias e vão crucificar o Hérmias, vão matar o Hérmias. O Aristóteles tem que pegar a Pítia e fugir de lá. Para você ter uma noção aí. Então, toda essa visão política, é legal a gente estar discutindo aqui a história, para você também ir absorvendo isso. Você perceber que Aristóteles ele vai ficando desgostoso da política também e vai voltando a mente dele sobre o que é ser feliz. E afinal, quais são os valores para ser feliz nessa vida? Aí a gente vai discutir depois aqui, que isso é bem mais demorado e tem a ver com a matéria dos helenistas. Então, só estou dando aqui uma ideia para você se atentar em relação a isso, para você começar a perceber que nessa trajetória aí do Aristóteles, como ele vai ficando desgostoso da política, como ele vai buscando uma vida feliz, a busca da felicidade, a gente vai discutir aí, né? A eudamônia, né? Que a gente vai depois discutir aí, ele vai buscar essa eudamônia aí, e ele vai, e como a filosofia ela vai mudando, ela vai tomando uma outra cara, tranquilo? Beleza, com a morte aí, né, de Hérmias, ele vai fugir e vai voltar para Macedônia, né? Ele volta aí para Macedônia em 336. Filipe II, que governava a Macedônia, vai chamar ele para ser professor do filho dele, Alexandre. Aí surge Alexandre o Grande. Era o filho
do imperador aí da Macedônia, que vai ser dado como aluno para Aristóteles, para estudar com Aristóteles. Ele vai ficar 4 anos estudando com Aristóteles e depois ele vai sair para ser um conquistador. Mesmo depois, isso é importante a gente perceber, ele fica 4 anos como aluno, estudando todos os dias, aquela coisa, ele não era imperador, ele era aluno do Aristóteles, estudou 4 anos filosofia com Aristóteles, mas depois que ele vira imperador, ele, mesmo sendo imperador, ainda trocava cartas com Aristóteles, contava com Aristóteles, conversava com Aristóteles, trocava conhecimentos, ou seja, ele nunca deixou de ser aluno do Aristóteles. Ele nunca deixou de filosofar com Aristóteles. É legal você entender isso aí também, porque parece que o cara estudou 4 anos e acabou a relação entre os dois. Não, eles continuam ainda se relacionando, trocando informações, debatendo, discutindo. Alexandre gostava muito de filosofia. Todo o período helenístico está baseado em Alexandre. Aí a gente vai ver aqui o museu, a biblioteca de Alexandria, toda essa estrutura. O Alexandre criou uma estrutura filosófica monstruosa. Isso é muito importante a gente entender. Você tem um imperador filósofo. Isso é legal a gente entender. Porque aí muda a política. Vamos entender aqui, ó. Em 336, sobe ao poder o Alexandre. Alexandre o Grande. Alexandre era filho de Filipe II, rei da Macedônia, do primeiro casamento dele. Teve Alexandre e depois ele se separa, casa com Cleópatra. Não é a Cleópatra do Egito. É uma outra Cleópatra, que era irmã do principal general dos exércitos macedônicos. E então, olha aí, ó. O pai do Alexandre se separa da mãe, casa com essa Cleópatra, que é a irmã do principal general. E essa Cleópatra tem outros filhos. Então, quando o pai do Alexandre morre, o Filipe II, há o perigo aí do tio das crianças, o irmão da Cleópatra, querer tomar o poder para os irmãos, para os filhos da irmã. E tirar Alexandre da jogada. Então Alexandre teve que tomar uma atitude rápida. Assim que o pai morreu, ele vai tomar a frente do império, vai matar esse general que era irmão da Cleópatra, e a mãe do Alexandre mata a Cleópatra. Com isso garante aí o poder de Alexandre. Alexandre vai ascender aí ao poder em 336, vai alastrar o Império Macedônico. Vamos lá? Olha aí, ó. Tudo que está aqui no mapa vai virar o Império Macedônico. Alexandre, aí, botamos aqui Alexandre, o Grande, e como ele vai desenvolver aqui toda essa região aqui. Para pensar o seguinte, que isso que eu quero, que aí é importante você gravar isso aqui para as próximas aulas. Você tem aqui a cultura grega, que é riquíssima, com a filosofia. Você tem aqui nessa região a cultura hebraica, que é a cultura nossa aqui, com a Torá, a gente viu aqui, que a gente chama... Os cristãos chamam de Velho Testamento, mas é a Torá, que é o livro dos judeus, conhecimento, a cultura judaica, Você tem aqui a cultura egípcia, e a cultura persa, e a cultura indiana. Ele vem até o Oriente. Então é importante a gente perceber isso.
Porque aqui, daqui para frente, só para a gente ter um insight aqui do futuro, daí você ter uma cultura e uma visão cosmopolita. O Alexandre ele vai juntar todos esses conhecimentos, toda a filosofia grega com conhecimento egípcio, com conhecimento judaico-cristão, com conhecimento indiano, com conhecimento persa. Tudo isso vai ser unificado, né, dentro do Museu de Alexandria. Então você vai ter acesso às culturas de todos esses povos. Todo o conhecimento desses povos agora vão estar unidos dentro de um centro, que é o Museu de Alexandria. Então é importante você perceber isso, que daqui para frente Aristóteles vai beber desse conhecimento, ele vai ter um acesso a informações e maneiras de pensar o mundo diferentes dos gregos só. Ele vai ter outras formas de pensar em que ele vai poder beber conhecimentos. Então é interessante a gente perceber isso. Se eu gosto de botar o mapa, eu gosto da primeira aula, a gente discutir com linha do tempo, tal, porque você constrói isso na sua cabeça, que você vai entender por que esse período é o período helenístico, que a gente vai entrar depois, é um período cosmopolita, em que ele vai amarrar aí todas as culturas. Aí você vai ver aí o motor imóvel, eu falei isso com os alunos na videoconferência, eu falei, gente, motor imóvel, pensa, né, no taoísmo, yin yang, que a gente viu lá no primeiro bimestre. Por quê? Porque o cara está em contato com isso. É nesse momento que chega aqui na Grécia a primeira Torá, o livro traduzido para o grego. O que a gente chama de Velho Testamento chega na Grécia. É nesse momento que a cultura egípcia, com os deuses egípcios, começam a ser absorvidos. Ísis, começa a ser cultuada na Grécia, que é uma deusa egípcia. É nesse momento que os gregos vão ter contato com Siddhartha, o Buda, eu falei aqui, né? A gente viu isso aqui lá no primeiro bimestre, né? Quando a gente estava vendo lá esses conhecimentos gnósticos, né? Eu expliquei quem é Buda, Siddhartha, né? Como é que funciona. Esse conhecimento do Siddhartha, do Buda, vai chegar lá também. Então olha como é que é um momento rico, em que os filósofos vão poder beber de vários outros conhecimentos que não só os gregos. Aí é interessante para a gente. Beleza? Vamos continuando aí para a gente fechar essa parte histórica aí da nossa matéria. Em 365, agora, como a gente viu ali no mapa, a Grécia foi dominada, por Alexandre o Grande. Então agora Aristóteles volta a entrar na Grécia agora por cima, né? Agora eu não sou estrangeiro, eu sou amigo do imperador da Macedônia. Agora a galera tem que se calar porque ele chegou agora por cima da carne seca, né? Como a gente fala aí. Então 335, ele volta para a Grécia e ele vai criar o Liceu. A escola dele de filosofia. Liceu porque ele faz um templo a Apolo, que era chamado de Lício, daí Liceu, que aí é o templo em homenagem a Apolo. Ali ele cria o Liceu e os alunos deles vão estudar filosofia dentro do Liceu. Vamos lá, galera, então. Olha aí, quando chega em 323, antes de Cristo, o Alexandre vai morrer. Alexandre o Grande morre, aí o negócio fica estreito aí para Aristóteles, né? O negócio vai ficar feio. Primeiro que ele não era bem quisto pela população grega. Olha aí, Atenas não aceitava muito bem ele, expulsaram ele porque ele era estrangeiro. Segundo que ele volta com Alexandre, com um conquistador. Então a galera não aceita muito bem. Quando Alexandre morre, o cara que protegia ele, não está mais aí. Vai haver uma revolta em Atenas contra o governo
né, macedônico, apesar de o Império Macedônico continuar. Olha aí, ó, Alexandre morre aqui, ó, em 323, mas o Império Macedônico ele vai até 146 a.C. Por isso eu botei aqui, ó, quando os romanos vão invadir. Aí vem o Império Romano, tá? Então, só para a gente situar aí, por isso eu faço a linha do tempo, a gente perde um pouquinho desse tempo, faz uma aula aqui a mais, para você poder entender isso. Olha aí, o período helenístico vai da tomada de poder de Alexandre o Grande até a queda do Império Macedônico com a entrada do Império Romano em 146 a.C. Então, o Império Macedônico e o período helenístico ele dura até após a morte de Alexandre. Começa com a vida de Alexandre, mas vai até a morte, vai até o final do Império, passa da morte dele, tá? Então vamos lá, em 323, como a gente falou aqui, antes de Cristo, morre Alexandre o Grande, o Aristóteles é obrigado a fugir de Atenas. Ele foge de Atenas, ele tem uma frase que diz que ele não ia dar o gostinho dos gregos matarem 2 vezes a filosofia. Matar a primeira com Sócrates, né? E seria a segunda com ele. Ele vai fugir e vai para Élbia. Na verdade, Calcides, né? Que é em Élbia. Aqui, ó. Aqui na Pérsia. Ele vai para essa região onde ele vai viver, mas ali ele já vai ficar desgostoso da vida, foi o que a gente falou aqui de toda essa política aí, e ele vai se matar, ele vai tomar veneno, ele morre igual Sócrates, vai tomar cicuta e vai morrer, mas diferente de Sócrates, que tomou a cicuta porque era aí a sentença dele, aqui ele vai tomar por conta própria, ele desgostoso toma e morre, tira a sua vida. Aí, tranquilo até aí, a gente fecha aqui essa história do Aristóteles para a gente ver como é formada essa estrutura e principalmente para a gente perceber aqui o que foi importante de carregar aqui do que a gente falou até agora. A gente viu a história de Aristóteles, vimos aqui que ele perpassa aí por 2 períodos, que é o período antropológico e o período helenístico. Ele é a base do período helenístico com Alexandre, formando Alexandre. Vimos aqui, olhando o mapa, essa visão cosmopolita, que vai ser uma grande característica do período helenístico, com a cultura de vários povos. Vimos aqui que Aristóteles ele vai ficar desgostoso com a política e que isso também é uma característica do período helenístico, ele vai trazer para o período helenístico a busca da felicidade, o que eu preciso para ser feliz. A gente vai discutir isso depois nas outras aulas, mas aqui é importante a gente ver isso. Aí vimos aqui ele na academia de Platão, como aluno de Platão, melhor aluno da academia de Platão, a criação do Liceu, é importante a gente ver isso aqui, e já caracterizamos aqui o período helenístico, com seu começo, com o Alexandre o Grande tomando o poder, e no final, em 146 aqui, quando os romanos tomam, aí o Império Romano chega e toma a Grécia. Tranquilo até aí, gente? Agora a gente vai dar uma olhadinha na visão filosófica de Aristóteles. Vamos lá? Vamos lá então, galera. A primeira coisa que a gente tem que analisar aí sobre o pensamento de Aristóteles. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: diferente, é legal porque a gente falou aqui, ele refuta Platão. Então, para a gente entender melhor Aristóteles, é legal a gente estar comparando ele com Platão, que aí fica mais fácil da gente entender. E até porque Platão tem bastante coisa do que o cristianismo de hoje, a nossa visão aí judaico-cristã, ela tem muito de Platão.
absorveu aqui, até no período helenístico, aqui, a absorção aí de informações. As culturas elas vão trocando informações. Então vamos lá. Como a gente falou aqui, Platão ele era dualista. Para ele existiam dois mundos. Um mundo sensível, e o mundo inteligível, o mundo das ideias. E que nós vimos aqui que a alma era uma substância, aí, uma entidade, que ela trafegava por esses dois mundos, certo? E que quando você que na verdade o mundo inteligível, o mundo das ideias, lá tinha a verdade de todas as coisas. Lá era a verdade absoluta, tinha a verdade, o conhecimento de todas as coisas. E que aqui o conhecimento que a gente tinha era um conhecimento distorcido do mundo das ideias. Só estou relembrando aqui a matéria do bimestre passado, que foi Platão. E nós vimos aqui que, na verdade, você, quando nascia, que a sua alma encarnava no mundo físico, você esquecia todo o conhecimento do mundo inteligível. E à medida que você ia estudando e filosofando, a sua mente ia relembrando do conhecimento. Tranquilo aí? Só tô lembrando aqui para a galera que não lembra aqui Platão. Então, que é bem parecido com a visão cristã. A ideia de que o mundo perfeito é o paraíso, é um mundo dualista aí, E aqui é um mundo distorcido. É bem platônico isso, Beleza. Aristóteles não. Aristóteles ele é monista. Para ele não existe dois mundos. O mundo metafísico, para ele, não está em outro plano. Ele não é físico, mas ele não está em outro plano. É bem parecido com a metafísica científica. Sacou? Então é importante a gente... por isso, no primeiro bimestre, a gente perdeu um tempo aqui eu explicando qual é a diferença entre a metafísica platônica e a metafísica científica. A metafísica de Platão e a metafísica de Aristóteles. Quando você fala em buraco negro, quando você fala em antimatéria, eu estou falando de coisas metafísicas, ou seja, que não são físicas, em matéria física, sacou? Mas eu não estou falando de um outro plano. Eu não estou falando aqui de um mundo num outro plano. Diferente que eu falei aqui. Quando você quer falar sobre anjos, demônios, dragões, fadas, duendes, esses seres metafísicos que não são físicos, é uma metafísica platônica, porque aí eles estão num outro plano. Estão num outro mundo, sacou? Aí você entender aí, ó. Então, porque o Aristóteles, ele fala de metafísica, mas ele não fala de metafísica de maneira dualista. Ele fala de metafísica de maneira monista. Você vai perceber aqui, tanto quando a gente for falar sobre alma, vou deixar a alma para a próxima aula, ele fala, a alma fica por aqui, a alma não transcende para outro plano, sacou? É importante a gente entender isso, aí que as pessoas têm dificuldade em entender Aristóteles e Platão, aí que fica o rolo, Ele é monista, ele não tem essa transcendência, Então vamos lá, para a primeira base aí do Aristóteles, não tem uma transcendência, Esse é o mundo, tá? Tanto no físico quanto no metafísico. Segunda coisa importante nós não relembramos um conhecimento que esquecemos quando encarnamos nesse mundo. Não,
o conhecimento, ele é criado pela gente. Olha como toda a base científica que a gente tem hoje é muito aristotélica. Ele vai falar assim, não, esquece esse negócio de Platão, de que quando você vem para você encarna na Terra, você vai estudando filosofia, matemática e vai relembrando o conhecimento do outro mundo, do mundo inteligível. Não. Conhecimento é feito por nós. Nós criamos o conhecimento através dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Através dos nossos sentidos, absorvemos informação e criamos conhecimento. Olha como é que é a maneira científica que a gente viu lá no primeiro bimestre. Olha Aristóteles como é importante aí. Ele rompe com Platão. Ele vai refutar, aí ele refuta Platão. Ele vai dizer, não, o conhecimento é desenvolvido, ele é criado pela gente. Ele não é nato. Você não nasce com ele e vai relembrando ele. Você constrói o seu conhecimento. O conhecimento ele vai sendo construído com o tempo. Conforme você vai estudando, você vai observando o mundo físico e você vai absorvendo informação e vai criando conhecimento. Então vamos lá, galera. Olha aí. Aristóteles. Para Aristóteles, ele vai seguir muito Heráclito. Ele tem essa visão do mundo em movimento. O mundo ele está em movimento. Ele vai seguir também aí, como a gente viu aqui, Demócrito, o atomismo, né? Olha aí, o átomo, as coisas em movimento. Então ele segue essa visão. O mundo está em movimento. As coisas estão em movimento, em transformação constante. Então ele bebe dessa visão aí dos pré-socráticos, que a gente falou aí dos seres em movimento. A gente vai, discutir isso aí. Ele fala, tudo está em movimento, em constante transformação. Então ele está seguindo aí bem pré-socráticos, né? E aí ele vai dizer o seguinte, beleza, tudo está em movimento, está em constante mutação, mas o que faz as coisas mutarem? O que fazem as coisas estarem em movimento? Os seres terem ânima, deixarem de ser inanimados e terem ânima, terem movimento, né? Ele vai falar, é o motor imóvel. Ele fala, o motor imóvel é uma força que dá vida a todas as coisas. Ela está em todas as coisas e ela faz com que todas as coisas funcionem. Aí estava falando com os alunos aqui, cuidado, que quando a gente ouve isso, pessoal que é judaico-cristão, a primeira coisa que pensa é em Deus. Não. Ele não vê como uma deidade, uma entidade que pensa, que julga se é certo, se é errado, se vai mandar você para um céu, para o inferno. Não, ele não vê a força imóvel, ele não a vê como uma deidade. Ele vê o motor imóvel como uma força. Não entendi muito bem, André. Vai entender sim. Taoísmo. Olha lá, o Yin e o Yang. No taoísmo não tem Deus. Isso que é legal, essa aí que a gente falou aqui, sobre beber, andar com os hindus, andar com conhecimento oriental, olha o cosmopolismo aí. Ele está bebendo dessa informação. Para ele, existe uma força, diferente do taoísmo, que são duas forças, o Yin e o Yang, para eles não tem Deus, são as duas forças que regem todas as coisas. O universo, ele vai dizer que é uma força só, que é o motor imóvel. O motor imóvel é essa força que faz com que tudo se movimente, que tudo esteja acontecendo, só que ela não é deidade, ela não pensa, ela não julga, ela não vai te mandar para céu, para o inferno, não, ela está em todas as coisas. É ela que faz as coisas se moverem. Eu botei aqui,
ela é eterna, ela não foi criada, ela é incorruptível, porque ela não é feita de matéria, então ela não vai se desfazer, né? Ela é imóvel, porque ninguém pode mover ela, ou seja, ela é que move todas as coisas, e ela é necessária, porque os seres necessitam de uma fonte que faça com que eles se movam. Então, o motor imóvel, aí, ó, botamos aqui, o movimento impulsiona a natureza. Ele vai falar que é esse motor imóvel aí que faz com que as coisas funcionem. Então, aí, ó, só para a gente entender, só para a gente relembrar aqui e amarrando, ele vem com uma ideia monista, ele vem com a ideia de que as coisas, como os pré-socráticos, né, aí, atomistas, né, e Heráclito, a ideia de que tudo está em movimento, em constante transformação, as coisas estão em movimento, em constante transformação, e que o que faz isso tudo acontecer é o motor imóvel, que é uma força que não é transcendente, ela está aqui nas coisas, ela está em tudo, ela faz com que tudo funcione, ela não é uma deidade. Tranquilo até aí, gente? Tá dando pra gente acompanhar? Então aí eu dou uma paradinha, a gente amarra o conhecimento e vamos seguindo. Vamos lá seguindo então, galera, beleza? Olha aí, o Aristóteles, como eu cheguei a conversar com os alunos na videoconferência, eu bati um papo com ele e falei assim, gente, o Aristóteles tem muito, né, do Hipócrates de Cós. Por quê? Porque ele vai classificar a natureza. Porque olha aí, como ele percebe, é importante entender isso. Esses toquezinhos que é legal você gravar, porque aí você entende a lógica aí do pensamento de Aristóteles. Então olha só, para Aristóteles você não relembra conhecimento, você cria conhecimento. Então quando Aristóteles entende que nós criamos o conhecimento não é nato da gente, nem vem de outro lugar, é você quem cria. Então, na verdade, o que é o conhecimento na visão de Aristóteles? É olhar a natureza e classificá-la, dar nome às coisas e medir. Olha a ciência aí, que eu falo para vocês. O que é ciência? É olhar a natureza, observar os fenômenos que acontecem na natureza e anotar eles, entender qual é o padrão no que eles funcionam. Ou seja, isso é fazer conhecimento. Olha como conhecimento para Aristóteles é um conhecimento na visão científica, em que nós criamos o conhecimento e que, na verdade, esse criar de conhecimento nada mais é do que observar a natureza e classificá-la, dar nomes para poder entendermos como ela funciona. Entendeu? É importante a gente perceber isso. Aí como é que fica mais fácil. Por isso, às vezes, muitos alunos têm dificuldade em filosofia, quando vai a filosofia clássica. Por quê? Porque no primeiro bimestre, daí eu perdi esse tempo explicar como é que funciona o conhecimento científico, como é que é toda essa estrutura, que agora, quando chega em Aristóteles, que é a parte mais complexa, você tem facilidade porque você já estudou isso, já viu isso como ciência, como desenvolvimento da ciência. Então você vai olhar e falar, caraca, Aristóteles já é o cara que está dando pontapé da ciência. Ele vai começar a classificar as coisas, a dar nome às coisas, a estudar ela e classificá-las, em vez de tentar achar que aquele conhecimento vem de outro lugar. Tranquilo até aí? Então é importante a gente ver isso. Então vamos lá. Ele vai falar que o mundo físico ele é formado de seres. Só que ele não gosta de usar a palavra ser. Eu até falei isso com o pessoal da videoconferência. Porque a palavra ser é uma palavra estática. Eu sou. Parece que eu nunca vou mudar. Eu sempre serei aquela coisa. É estática. Ele não usa, ele não gosta de usar a palavra ser. Eu até dei um exemplo. Uma vez um aluno virou para mim e falou assim, professor, o senhor é ateu? Aí eu falei assim,
Não, querido, eu estou ateu. Até o presente momento, nada me leva a crer na existência de uma deidade e tal e tudo mais. Mas também não é uma posição estática. Não quer dizer que eu não possa mudar de posição daqui para frente. Nesse momento eu estou, eu não sou. Percebeu? Eu estou dando esse exemplo, dei até na videoconferência para os alunos, para o aluno poder entender que não é uma coisa estática. É um posicionamento no presente momento e que pode ser alterado conforme as coisas, né? A gente não teve essa coisa, aquela coisa, Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu nunca vou mudar, sacou? Então, o Aristóteles ele não gosta muito dessa palavra ser, porque ela remete a essa ideia estática. Ele usa substância. Somos substâncias. E essas substâncias, que é o ser, né? O ser, a substância, ela tem matéria, né? A matéria, e ela tem uma forma. Então as substâncias, seres, elas são formadas de matéria e forma. André, não estou conseguindo entender muito bem isso. Vou dar um exemplo que aí você vai entender a cabeça do Aristóteles. Olha só, você é um ser que tem pulmão, que tem pelo, que tem olhos, que tem coração, que tem rim, que tem sangue, que tem água no corpo, que tem células, não é? Beleza, então você é um ser, uma substância que tem isso tudo. Beleza? Tá legal. O cachorro, ele também tem pelo, também tem pulmão, tem rim, tem sangue, tem célula. Ele tem as mesmas coisas que você, mas ele não é um ser humano. Ele é um cachorro. Tá percebendo? Vai pela cabeça do Aristóteles. Então ele percebe que as substâncias, elas possuem matéria. Então olha aí, o cachorro também tem pulmão, o gato também tem pulmão, o ser humano também tem pulmão, mas temos formas diferentes. A minha forma é forma humana, a forma dele é forma de cachorro, a forma do gato é forma de gato. Então olha aí, ó. É bem primário ainda, né? Você fala, pô, isso é primário, é simplesão, mas ó, o cara está construindo, está começando a base de tudo. Então ele vai falar, as substâncias, seres, são formados de matéria e forma. Então, às vezes, os seres, você vai pegar seres aí que têm a mesma matéria, tipo aí cachorro, gato, ser humano, macaco, elefante, tem as mesmas matérias, mas possuem formas diferentes. Olha ele classificando aí, ó, seres com mesma matéria e formas diferentes. Olha aí. Importante a gente perceber isso aí. E que esse ser que tem, vamos voltar agora para a gente aqui, que esse ser que tem matéria e forma, então eu tenho matéria, tenho sangue, célula, pulmão e a forma de ser humano, eu estou em constante movimento. Eu não estou parado. Meu ser, minha substância, está mudando. A cada dia eu nasci, fui crescendo, aí vou envelhecendo e morrendo. Então, ó, o ser está em constante, a substância, né? Vamos usar aí, ela está em constante mudança. Então vamos lá. Ele vai falar o ser, que é o objeto de estudo, o ser, a substância, o ser humano, ele é formado de matéria e forma. Olha a visão aí, como ele está classificando tudo, uma série e forma, e ele está em constante movimento, em constante mutação. Porque você nasceu, agora você está numa idade, quando você tiver com 80 anos, você vai estar diferente. Então você está em constante mutação. Então ele chama isso tudo, esse ser com matéria, forma e em constante mutação, ele chama de potência.
Nós somos uma potência. Então, quando Aristóteles fala que você é uma potência, ele está dizendo que você é um ser, matéria, é uma substância que possui matéria e forma e que está em constante modificação, em constante mutação. Tranquilo até aí, gente? É importante. Olha como é que a gente está construindo aí a visão. Eu acho que fica mais fácil e da gente entender Aristóteles construindo melhor assim, dessa maneira. Até aí, tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Essa mudança... Aí, olha como é que o Aristóteles já deixa um passo para a gente. Deixa um passo para a gente para o que seria aí o evolucionismo de Darwin. Ele vai dar um passo para a gente aí, que ele vai falar o seguinte: essa mudança, essa modificação que as potências passam, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma kinesis e ela pode ser um ato. Então vamos lá. O que é uma kinese e qual a diferença da kinese para o ato? Ele vai dizer o seguinte: a kinese são pequenas mudanças em que elas alteram tamanho, quantidade, o modelo daquela potência. Mas eles não transformam aquela potência em outra potência. O que transforma aquela potência em outra potência é o ato. André, não entendi. Todo o teu envelhecimento, desde que você nasceu, até você ficar adulta e idosa, você vai ter pequenas mudanças. Você não deixou de ser um ser humano. Entendeu? Você continua sendo um ser humano. Então essas pequenas mudanças que alteram o tamanho, a classificação, a quantidade do ser, da substância, da potência, ele chama de kineses. Então a diferença, vou pegar aqui outro exemplo para você. Você pega aqui um Rottweiler e um Pinscher. A diferença entre o Rottweiler e um Pinscher é a kineses. Apesar de serem tamanhos diferentes, cores diferentes, características diferentes, eles participam do mesmo grupo, que é o cachorro. Eles são cachorros, são caninos. Agora, a diferença entre o cachorro e o gato, aí é o ato. Já é uma outra espécie. Então, quando você troca de espécie, essa modificação é o ato. Enquanto você está na mesma espécie, é a kinese. Então você tem aí, já uma base para a mutação dos seres. Vai havendo cruzamentos, mas por enquanto ainda é o mesmo grupo, até chega um ponto que surge uma nova espécie. Aí é o ato. Então, para ele, olha como é que é. O evolucionismo aí, já está marcado aí para gente, com o próprio Aristóteles. Ele discutindo aí as modificações da potência em relação a pequenas modificações, que são as kineses, e o ato quando você vira uma nova forma. A potência tem uma nova forma agora. Totalmente diferente daquele grupo. Porque ele vai vendo, isso é importante agora, dando uma paradinha aqui, só para a gente fechar. Como Aristóteles ele enxerga isso? Aristóteles estudava as plantas lá no museu de Alexandria. A gente vai discutir aqui, depois eu vou explicar. O Museu de Alexandria, na verdade, ele não era só um museu, ele tinha uma biblioteca, ele tinha zoológico, ele tinha plantas, ele era monstruoso. Era um ambiente para estudos científicos, filosóficos naquela época. Então ele começa a classificação de plantas e seres.
E ele vai percebendo as características que tem de igual, que tem diferente, por que essas plantas participam de um grupo, e esses seres participam de outro grupo. Aí ele vai classificando aí, ó, vai separando. Então ele vai percebendo que existem pontos em que os seres eles viram um outro ser. Aí já entra em um outro grupo, diferente daquele. Percebeu? Aí a gente sai da filosofia e traz aqui para a prática para você entender como Aristóteles está chegando a essa conclusão. Ele está analisando plantas e animais. Porque vem animais que ele nem conhecia do Egito, vem da África, animais que ele nunca viu, vem da Índia, animais que ele nunca tinha visto, ele começa a analisar aquilo tudo. Você tem um mundo, né? Naquela época, aquilo ali era um mundo para eles. Então, seres de todos os cantos do mundo estão ali para eles olharem e começarem a classificar grupos e aí verem as diferenças. Já é uma base aí até para o evolucionismo que a gente falou aqui. Então deu para entender aqui o que é kinesis e a diferença do ato. Aí, ó, amarramos aí. Então ele vai falar assim, ó, beleza, a escala da natureza. Só para a gente fechar aqui esse conteúdo de hoje, a gente vai criar a escala. Ó, a classificação aí direto da natureza de Aristóteles. Essa pirâmide aqui eu peguei na internet, já está toda quebrada, tá faltando um pedaço aqui, mas aí eu falei, vou usar aqui, mas eu vou explicar, tá na apostila de vocês aí também. Ela tá faltando aqui um pedaço, né? Na verdade aqui 2 pedaços, né? Então ele vai falar o seguinte, a escala da natureza. A mais baixa, os elementos inanimados, aí a gente chama de minerais, hoje, né? Os minerais. Aqui nós temos aqui o que está faltando aqui, os vegetais e os animais. Faltou aqui 2, tá? Mas aí você já sabe aí que está faltando. Os animais, os vegetais, perdão, e os animais. Aí depois vem os seres humanos, a escala aí, né, biológica da gente. E em cima o motor imóvel, que é a causa de tudo. É o que faz com que os seres animados, né, eles tenham a ânima, né, eles possam se movimentar. Vimos aqui então aí, ó, essa primeira parte de Aristóteles. Vimos aqui a metafísica dele e já começamos aqui a olhar essa estruturação da natureza na visão aristotélica. Tranquilo até aí, gente? Na próxima aula a gente vai dar seguimento ao pensamento de Aristóteles, vamos fechar esse conteúdo aí de Aristóteles e já vamos partir aí para o período helenista, ver aí as 3 escolas helenísticas que tem, né? Vamos dar uma olhada nelas e ver como elas funcionam. Tranquilo até aí, gente? Gente, espero que tenha todo mundo bem em casa, com saúde, todo mundo, a família bem. Não deixe de fazer aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Não temos cura, não temos vacina para isso. Então é muito importante. Eu sei que a gente cansa, eu sei que é difícil, mas são tempos difíceis realmente, é uma coisa nova, a humanidade ela tem que aprender, ela tem que evoluir. Nós temos que evoluir, temos que aprender com a natureza. Por isso aqui, ó, Aristóteles aí, ó, entender a natureza e sobreviver a ela é fundamental. E aprender como utilizar dessa natureza. É fundamental isso. Então, cuidado aí com a família, com todo mundo em casa. Um beijão. Semana que vem a gente está aí com a nossa próxima videoaula. Galera, fui!